Olá, gente! Beleza? Professor Goico aqui, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre Império Romano, um momento de grande destaque na história, um dos impérios de maior destaque, de grande conhecimento. Então hoje, boa parte da sociedade já ouviu falar do Império Romano, das ações do Império Romano, das conquistas desse governo romano. Isso é muito importante para todos vocês, tá? Hoje, então, fecharemos também esse conteúdo de Roma Antiga, tá? Então, se você tiver com alguma dúvida, estamos já na 6ª semana dessa quarentena, né, 2020, então, uma modalidade especial aí, estamos trabalhando com essas aulas em vídeo, né? E justamente isso é importante, vocês terem um outro meio de comunicação, além do plural, né? Vocês podem lá tirar no plantão de dúvidas, aqui no Instagram, @Prof. Goicomagic, beleza? Vamos seguindo com essa aula, vamos lembrar alguns pontos? Claro, vamos lembrar. Política romana, 3 fases. A fase da monarquia, a fase da república, que nós já vimos na aula anterior, né? Então, com a expansão romana, vem a parte do acúmulo de riqueza, de um crescimento dos domínios territoriais romanos, né? Do surgimento, por exemplo, né? Eu vou retomar alguns pontos aqui para vocês, mas dos cavaleiros, do proletariado, toda essa galera que surgiu por conta da expansão, né? O aumento do número de escravos também, isso é muito importante. E posteriormente, todas essas diferenças socioeconômicas levarão a uma crise. Crise esta que tentou ser resolvida pelos irmãos Graco, né, com a distribuição de terras, uma espécie de uma reforma agrária, não teve sucesso. E aí apareceram os triunviratos. Os triunviratos, governo com 3 cônsules, né, que justamente colocaram aí um fim nessa república. Fim da república, pós-triunvirato, vem o império. E aí sim aquela fase áurea do Império Romano, que começou toda essa política romana lá com a fundação, lá na monarquia, lá atrás, 753 a.C., e apareceu a figura do Rômulo. Lembra que tinha 2 irmãos da loba, Rômulo e Remo? O Remo acabou sendo morto pelo Rômulo e o Rômulo assumiu como grande chefe da nação. Isso é muito importante vocês lembrarem, beleza? Então, tudo isso aqui, desde Rômulo sendo rei, muita coisa aconteceu e nós chegaremos ao Império, onde tem a Pax Romana, um período de estabilidade, né, em virtude aí das conquistas do triunvirato. Vem a divisão do Império, leva a uma crise também, né? E por fim as invasões bárbaras, que eram muito recorrentes, aí foram muito recorrentes nesse Império e acabaram causando a queda do Império Romano do Ocidente, colocando um fim então nessa fase áurea do Império Romano. E por outro lado surgiu um outro império, o Império Bizantino, né, do lado oriental. Passando aqui, veja a extensão dos domínios dos romanos. Então repare, olha Roma onde está aqui, ó, onde tudo começou. Aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Vejam a extensão de todo este governo romano. Beleza? Então é muito importante você se atentar para essa expansão territorial. Tranquilo? A importância de se ter terras, porque com terra eu tenho mão de obra, eu tenho matéria-prima e eu tenho até mesmo um mercado consumidor. Beleza? Eu preciso arrecadar. Isso é um lance muito, muito, muito importante. Tranquilo? Vamos lá. Voltando nesse ponto aqui das consequências da expansão, tem algo que é importante vocês lembrarem. Por exemplo, os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios pertenciam a uma aristocracia. Então, essa elite romana. E ainda assim, com a expansão, com essas conquistas de territórios, os caras que mais enriqueceram foram essa galera dessa aristocracia, dessa elite. Entende que loucura? Olha aqui os cavaleiros. Os cavaleiros eram pessoas mais pobres, mas que nas guerras montavam os cavalos e aí justamente saqueavam também as regiões, assim como os patrícios, e foram acumulando, guardando um pouquinho para eles e tal, e acabaram enriquecendo. Então aqueles grupos sociais que eu falei na aula anterior começaram a ter mudanças, né? E o proletariado, um novo grupo social. Por exemplo, quem é esse proletariado? Pensa o seguinte, existia lá o marido, né, o esposo,
a esposa e as crianças. Vamos colocar 2 filhos, vai. Na guerra, as crianças não iam e a mulher também não. Era muito difícil a mulher ir para a guerra. Então ia só o marido. Qual que é o grande lance? O marido indo para a guerra, quem é que vai trabalhar e gerar renda para essa mulher e para essas crianças? Consegue pensar? Não tem quem vai gerar renda. Então, se ela tenha que pagar alguma dívida lá em Roma, provavelmente essa galera perdeu suas terras, ou teve que sair das suas terras, vender suas terras, para ter dinheiro para comer. Justamente isso. Então, muitas vezes, se esse marido voltasse da guerra, isso é, se ele sobrevivesse à guerra, ele não teria esse outro problema, porque ele acabou de se tornar, junto com a família, um proletariado. Não é aquele proletariado do Karl Marx, que é o que vende sua força de trabalho. Esse proletariado aqui, a única posse, o único bem dele são os seus filhos. Aí a ideia de prole, né? Prole, filho, filhote, cria, entende? Qual é o grande lance a partir de agora? Essa galera terá que se remodelar na sociedade, por isso que o governo vem com a política famosíssima do pão e circo. Você dá alimento e você dá entretenimento, para evitar que essa galera se revolte, né, critique o seu governo, porque muitas vezes a situação quando os caras voltavam da guerra, tinham grandes festas, e muitos governantes tentavam manter essas festas para continuar sendo adorados, né, para continuarem sendo adorados pelo povo. Isso é muito importante você lembrar, a busca por uma adoração desse povo. Eu estou olhando aqui, mas a sala está vazia, dá uma saudade de falar com vocês aqui, de causar um pouquinho, mas vamos lá, vamos seguindo. Importante da expansão, aumenta o número de escravos. Esse aumento gera revolta na população, porque o escravo está comendo melhor que eu não sou escravo, eu sou livre, eu quero comer bem também. Mas entre os próprios escravos surgiu uma revolta conhecidíssima e que abalou muito essa República Romana. Já ouviu falar da revolta de Espartacus? Ou revolta de Espartaco? Espartaco era um gladiador, era um soldado, né? Se tornou um escravo, tudo bem? Por quê? Qual é o grande lance aqui? E vai se revoltar porque não aguentava mais ficar sendo oprimido, todo aquele trabalho compulsório, aquele trabalho forçado, né? Em construção de estrada, construção de aquedutos, né? Trabalhar nas cidades. Então vai juntar a galera, vai montar uma tropa mesmo e vem uma revolta muito marcante. Revolta esta que vai abalar a República e o Senado romano, tudo bem? Que leva, por exemplo, aos caras se organizarem, a esses generais se organizarem e atacarem aí a revolta. O grande lance é, Espartaco era um soldado, era um gladiador muito bem preparado e tinha consigo pessoas próximas que também eram gladiadores. Eram atletas, soldados do nível mais alto que você pode imaginar. Entende isso? Então, quando chegavam as tropas lá despreparadas para tentar sufocar, os caras matavam todo mundo. Isso é uma questão bem importante, tá? Tanto é que quem vai sufocar, quem vai lá capturar, teria matado Espartaco? O general Marco Crasso, aquele do erro, vamos falar dele já já, o Crasso. Mas quem acabou tomando toda a fama foi o Pompeu. Por quê? Porque o Crasso não conseguiu o corpo do Espartaco, ninguém encontrou o corpo dele. Então como é que você vai falar assim, opa, eu que matei o cara, olha aqui, ó, o meme, né? Não tem como, entende? E aí o Pompeu se aproveitou, porque capturou alguns membros aí do exército do Espartaco e chegou antes em Roma do que o Crasso, né? Mas esse não é o erro Crasso, o erro Crasso é pior que esse, tudo bem? Vou te explicar qual é já já. Olha um grande lance aqui. Então a revolta suprimida, a república ela já não tem tanta força e aí começam a surgir os pedidos por mudanças. E justamente nesse ponto vem o triunvirato. Quem participará do triunvirato? Duas figuras de destaque. Crasso, muito rico, também tinha uma participação militar aqui na revolta e tudo mais. Pompeu ganhou essa fama gigantesca por conta de ter assumido, né, o destaque por suprimir a revolta de Espartaco, né, começou em 73 a.C. e acabou em 71, tá? E um terceiro cara, esse ganha um grande destaque, Júlio César. Já ouviu falar de Júlio César?
Júlio César é um cara que tem um destaque gigantesco aqui. Por quê? Não era rico, não era de uma família tradicional, mas teve um grande destaque no exército. Esse é o grande lance. Para você se tornar uma pessoa de poder, você precisava ter pelo menos uma batalha de sucesso. Entendem isso? E aí vamos falar dos triunviratos então, gente. Esse é o nosso grande assunto, né? O primeiro triunvirato, deixa eu ver como é que estou de tempo. Tá. O primeiro triunvirato é esse aqui, composto pelo Júlio César, falei agora há pouco, do Pompeu. O Pompeu será morto pelo rei do Egito, Ptolomeu. Ptolomeu, se eu não me engano é isso. Ptolomeu, cortar a cabeça dele, porque ele vai lá no Egito pedir ajuda para tentar derrotar o Júlio César. E aí o rei do Egito, né, que a irmã dele era a famosa Cleópatra, tá? E justamente o Pompeu será assassinado lá no Egito. E o Marco Crasso, também nessa busca incessante pela riqueza e pelo poder, vai tentar lutar lá contra o Império de Parta. Não é Esparta, é de Parta. Hoje na região da Turquia, ali do Irã, também a galera fala bastante. E justamente ele será capturado. E segundo a mitologia da época, né, os boatos, é que os caras pegaram, por conta da ganância dele de querer dar dinheiro, da riqueza e tudo mais, os caras derreteram ouro e colocaram ouro na garganta dele derretido. Foram abrir a boca dele. Se você é ganancioso, então vai. Aí teriam depois usado a cabeça dele como forma de zoeira, né, os termos crasso, imperator, essas coisas assim, para justamente fazer uma zoeira com o cara. Então esse é o famoso erro crasso, que ele vai tentar ir para uma região com um exército pequeno, se planeja mal, né? Justamente aqui o famoso tiro de Parta, né, que pode ser para qualquer direção. Esses caras aqui tinham essa grande experiência, principalmente com arco e flecha, e acabaram surpreendendo as tropas do Crasso, né? Então Pompeu e Marco Crasso, mesmo com o destaque de Júlio César, tentaram chegar ao poder, né, disputando o poder nesse triunvirato. Quer uma curiosidade maior ainda? Para tentar ter um destaque maior entre esses caras, o Júlio César ofereceu como dote a filha dele para o Pompeu. Então Pompeu casou com a filha do Júlio César. E a filha do Júlio César morreu no parto. Entende? Então a esposa do Júlio César já tinha morrido e a filha dele morreu também. Quando ele fica de fato sozinho no mundo, aí que ele busca todas essas mudanças, né? Então Pompeu depois acaba morrendo, Marco Crasso também, e o César se destaca enquanto está lá na famosa Batalha de Gália. Então a Gália é a região da França, onde ele vai enfrentar aí os galenses, né, e vai justamente vencê-los. Esse é um grande destaque, né? Então essa é uma vitória extremamente importante, porque isso deu um poder famosíssimo e gigantesco a Júlio César. Então ele chega no Senado todo pomposo, fazendo aquela pressão. Eu cheguei na Gália, eu conquistei a Gália, um lugar que vocês temiam há muito tempo por conta dos famosos gauleses, né, os bárbaros. E aí? Eu conquistei o bagulho. Então o que eu sou? Muito. Exatamente, F. Essa é a ideia. Beleza? Então justamente isso vai tentar obrigar o Senado a impor suas leis, vai quase assumir um poder totalitário ali em Roma, embora esse termo não existisse para a época, tá? Mas um poder muito centralizado, e o Senado não vai aprovar tanto isso, não. Por outro lado, o povo, Júlio César tentou agradar o povo, com festa, com comida, com bebida, né? Festa no geral, o povo passou a adorá-lo. Júlio César começou a ter um problema. Hoje acredita-se que seja a epilepsia, então caía, começava a se debater, começava a babar e tudo mais, né? E isso foi mal visto pelo Senado. Como assim vocês querem que coloque um ditador aí e tal? E a pressão dele foi tanta que ele acabou sendo nomeado ditador de Roma. Ditador por quê? Ditará as leis. Tudo bem? Só que, como eu disse, começou com um governo muito autoritário. E aí o Senado resolveu agir, porque o Júlio César também queria ir para essa região de Parta. Não, eu quero conquistar, eu quero tudo.
E aí que o Senado organizou um plano e vem a figura, né, daquele seu criado, né, não era sobrinho e tal, mas era bem próximo, chamado Brutus. Né, o Brutus ali, que seria um dos indicados, né, pelo Júlio César para ser o governante, o próximo governante. Só que no meio disso tudo apareceu a Cleópatra, porque o Júlio César teve um caso com a Cleópatra lá no Egito. E desse caso teria engravidado. E aí o Brutus não seria mais o herdeiro de todo aquele governo. Por quê? Quem seria o herdeiro? O filho do Júlio César. Então, justamente com todo esse cenário, acaba ocorrendo essa revolta, os caras planejam e conseguem assassinar o Júlio César lá no Senado romano. E aí vem aquela famosa frase do Brutus, né? Que o Júlio César viu lá os caras esfaqueando ele, apunhalando ele, pô, até tu, Brutus. Aí o Brutus também acaba matando o Júlio César, né? Nas famosas escadarias do Senado romano, que eram lavadas diariamente, porque muita gente era morta lá, tá? Então esse é um grande lance, porque muda o triunvirato. Quem é que ganha destaque? Agora, nesse período, então, acabou o triunvirato, Júlio César está governando como um ditador. Quando acaba o governo de Júlio César, a república, o Senado está muito manchado, né? E aí vem justamente uma outra fase. Então, olha aqui, ó, o Crasso é aquele que a galera derrama ouro derretido na garganta. O Júlio César é isso que eu falei agora. E o Pompeu é o que os caras cortam a cabeça dele lá no Egito, tá? Que chegou a ser genro aí do Júlio César. E aí nós entraremos no segundo triunvirato, tá, gente? O segundo triunvirato vem 3 figuras: Otávio Augusto, tá? Lépido e o Marco Antônio. Marco Antônio foi um militar bem próximo do Júlio César, tá? Inclusive teria seguido os ensinamentos do Júlio César e tudo mais. E o Marco Antônio fez o quê? Quando o Júlio César morreu, Marco Antônio foi para o Egito e foi lá com a Cleópatra. Esse é o famoso, exatamente, né? Então Marco Antônio casou com a Cleópatra, tá? O Lépido veio aqui para participar do segundo triunvirato. E o Otávio Augusto se colocava aí como também um representante do Júlio César, né? O Otávio, os Octavius, né? Qual é o grande lance? Nessas disputas, o Lépido acaba morrendo, acaba sendo exilado e morrendo, tá? O Marco Antônio acaba sendo pressionado pelos exércitos, principalmente do Otávio, e junto com a Cleópatra tem um suicídio coletivo ali no Egito, e o poder acaba sobrando para Otávio Augusto, que de fato bota um fim nessa República Romana e começa a fase do Império Romano, né? Então o Senado se enfraquece e agora o Império Romano ganha um grande destaque. Tudo bem? Vamos passar aqui Otávio Augusto, né? Augustus de vitorioso, de vencedor, tem até, né, um mês de sua homenagem, assim como Júlio César, tem lá Júlio e tal. Aqui Marco Antônio, o soldado lá, parceiro do Júlio César, e o Lépido, né? Olha que bacana, vamos pensar já então na fase do Império. Não entraremos nos imperadores. Uma curiosidade, você percebeu aqui que o Júlio César não foi imperador? E a galera coloca o Júlio César como imperador romano? É até um símbolo, né? O termo César, por exemplo, na Rússia, Czar, C-Z-A-R, Czar que se pronuncia, por conta de César. Na Alemanha, o imperador é chamado de Kaiser. O que é o Kaiser? Kaiser é o Czar, é o César, entende? É o imperador, embora César nunca tenha sido imperador. É muito doido isso, né? Então tomem bastante cuidado. Ó, pensando assim no Alto Império Romano, né? Temos aqui do século I a.C. até o século III depois de Cristo. Essa fase do alto auge. Beleza? Então, olha lá, imperadores com poderes divinos. Porque os caras tiveram um contato lá com o Egito e viram que essa ideia de um poder até mesmo teocrático vale a pena. Estamos falando de pagãos. Então, esses pagãos, se eu falar que sou enviado, representante de Deus, ó, beleza, bacana, hein? Eu sou Deus na terra. Você hoje, se você for cristão, você é monoteísta, né? Então, boa parte das religiões hoje são monoteístas. Ou seja, crença em um só Deus. Se eu chegar e falar, opa, sou Deus, você vai falar, Deus do quê, filho? Deus do quê? Você não é Deus não, só tem um Deus, meu Deus. Entende isso? Tá? Então tem que tomar esses cuidados, tá? Porque isso era uma forma também de consolidar o seu poder. A Pax Romana, reforçando, é um momento de paz
estabilidade. Então, quando os caras conseguem amenizar as revoltas, conseguem amenizar aquela crise, a população vive momentos ali de maneira tranquila, né? De certo modo tranquila, porque não tinha guerra, não tinha invasão, né? Invasão de povos bárbaros aí, né? Que eles chamavam de bárbaros. Bárbaro é o povo que vive fora dos limites ali da República ou do Império Romano, tá? Grandes construções. Já ouviu falar do Coliseu? Já, né? Então essa imagem aqui eu coloquei de abertura da nossa aula, aqui por dentro do Coliseu. O Coliseu era um local de batalha, né? Então tinham conflitos, por exemplo, Júlio César também começou lá com os gladiadores, né? Você põe escravo para lutar, ladrões, bandidos e tal, para lutar um contra o outro, para lutar com animais, né? Em alguns casos os caras alagavam essa parte de baixo e faziam até corrida de barco, tá? Ou até uma espécie de batalha naval mesmo, né? Então os conflitos aqui dentro da água, era mais difícil acontecer isso, tá? Mas acontecia. O Coliseu ele era bem alto, então você repara aqui, ó, que ele é bem alto justamente porque conforme mais próximo aqui do palco ou da zona do espetáculo, o valor era mais caro e também era mais tradicional. Opa, olha, ó, poder, luxo, está mais perto, né? É igual hoje quando você vai, ou se você irá a um jogo em uma dessas arenas super modernas, você vai ver, conforme for mais perto do campo e determinadas regiões, o valor do ingresso é muito mais caro. Justamente isso, você está em uma posição de destaque. Quanto mais alto, você tem uma qualidade menor ali, né, o que você está visualizando, você também está assistindo, entende? Então isso aqui lotava, chegava a ter mais de 100 mil pessoas, tudo bem? Assistindo esses conflitos, né? E sempre com a presença do imperador, claro, destacando ali toda a participação dele, né? E normalmente essas construções, por quê? Precisamos de espetáculos, tá? Então em várias cidades os caras tentavam criar projetos semelhantes ao Coliseu. Falando em grandes construções, os aquedutos, né? Tão conhecidos assim como as estradas, né? Então para você levar a água aqui e irrigar outras regiões, né? Isso é muito importante. As estradas têm esse contato mais rápido dentro do império. Aqui os locais de banhos, os banhos termais. Então principalmente os homens iam lá tomar banho, iam relaxar, iam praticar esportes, praticar lutas, né? Por exemplo, ó, um espaço aqui, esses banhos termais, eu mostrei aqui, ó, a galera lá tomando banhinho, fazendo a luta, né? Massagem, tudo bem? Também tem espaço para leitura, tudo isso acontecia nesses lugares. Então vocês têm que ter justamente esse cuidadinho. Olha aqui, ó, controle da população, como comida e entretenimento. Chegará um momento que a população vai falar, pô, mas eu cansei de comer pão, eu quero trabalhar. Eu cansei de ficar vendo as mesmas peças de teatro, as mesmas apresentações circenses. Eu quero ser ativo na sociedade. E aí, novamente, as crises, as revoltas internas. Por quê? O governo passou a privilegiar mais a população da elite, aquela aristocracia. E o povo, exatamente. Conseguem entender essas loucuras que vão acontecendo? Deixa eu ver como é que está o tempo. Ah, tá. Conseguem entender? Tudo bem? Você cristão, você que está assistindo a aula agora, está na sua casa, sentadinho na cadeira, está na cadeirinha, está no sofá. Cuidado, se estiver no sofá não fica assim não, tá? Fica retinho aí. Ai, vamos dar uma esticada aqui. Qual é o grande lance? Você já ouviu falar da perseguição que os cristãos sofreram logo no início? Então isso é muito importante, porque na Idade Média nós veremos o desenvolvimento da igreja, né? Então de perseguidos, principalmente aqui, até alcançar um topo, né? Nós sabemos que na Idade Média a igreja, principalmente a igreja católica, né, no lado do ocidente, teve um grande destaque. Agora, ela começou do zero, e principalmente os cristãos passaram a ser perseguidos por esse Império Romano. E uma das punições mais comuns que já eram praticadas há muito tempo era a crucificação. E aí vem a morte de Jesus, né? Pôncio Pilatos e tal, tudo mais, lembra? E justamente os seguidores de Cristo passaram a ser perseguidos. Porque nesses conflitos, nessas guerras
expansionistas do império, os cristãos não estavam indo lutar. Sabe por quê? Qual que era o pensamento que Jesus defendia? O da violência? O da guerra? O do ódio? Você sabe que não. Você sabe que é do amor, que é da paz, né? Somos irmãos. Então não tem por que eu lutar com você ou te matar. Então esses cristãos se recusavam a ir para a guerra e começavam a espalhar a palavra. Eu não preciso ir para a guerra. Você é meu irmão, eu tenho que amá-lo. Então os exércitos começaram a ter baixas e os caras passaram a perseguir os cristãos. Por quê? Além disso, os caras não reconheciam os imperadores com os poderes divinos. Qual o problema disso? Qual? Justamente essa treta sua aí que você deve ter pensado, que é assim, eu não reconheço a figura política. O líder, o que o cara tem ali? Tem toda uma espécie de um desejo em ser reconhecido. Entende isso? Beleza? Olha aqui, ó. Claro, então estamos já falando de uma transição de um alto para o baixo império. E aí começaram novas ondas, tentativas de invasão dos bárbaros. E justamente a população passou a evitar esses conflitos. Tentaram muitas vezes catequizar os bárbaros e tudo mais. Isso é um ponto bem bacana, que ganha um destaque maior na Idade Média. Por quê? Aí nós entraremos no Baixo Império, onde já é uma fase de decadência. Então, com os cristãos e tudo mais, aparece a figura de Constantino. E Constantino teve um destaque gigantesco depois do Império Romano do Oriente, Então vem Constantinopla e tudo mais, que depois acaba sendo Bizâncio, E aí vem a famosa hoje, como é que é? Turquia, Turquia, mas como é que é o nome da cidade? Não é, cara? Esqueci o nome da cidade da Turquia. Esqueci agora. Gente, qual é o grande lance aí? Pesquisa aí. Constantinopla hoje. Você vai ver lá na Turquia. Eu esqueci a cidade. Agora eu não lembro a cidade. Então aqui aparece a figura de Constantino. Já ouviu falar de Constantino? Constantino é um cara que vai tentar ali conhecer mais o cristianismo. E justamente nessa busca pelo conhecimento, ele vai propor aqui uma liberdade de culto aos cristãos. E vem justamente o chamado Édito, documento de Milão, de 313. Tá? Então o Édito de Milão permite a liberdade de culto dos cristãos. Lembrei a cidade. Você pesquisou e achou? Qual é o nome da cidade? Istambul. Não é a capital da Turquia. A capital da Turquia é Ankara. Mas Istambul hoje é a famosa e antiga Constantinopla. Tudo bem? Olha aqui, crise econômica. Por quê? O Império Romano, ele era muito extenso. Então você sabe que, por exemplo, vou te mostrar esse mapa. Essa região em laranja, era aquela região onde os caras impuseram a chamada romanização. Tá? Então, toda aquela cultura romana e tudo mais. Essa região aqui, em amarelinho, é a região onde já haviam a política estabelecida, a economia, uma sociedade bem organizada. Então, não houve a romanização. Quem é que se deu melhor nessa fase do império? Esse lado aqui. Porque era mais organizado, a galera já tinha um trabalho, já tinha a política definida, estabilizado. Aqui não, os caras estão impondo o que Roma deseja. E tem vários povos diferentes que não eram unificados, não existiam sociedades formadas. Aqui nós temos Egito, nós temos a Grécia, nós temos aqui Jerusalém, toda aquela região santa. Então já tem sociedade formada, pré-estabelecida. Tá? E é justamente essa crise que começou a acontecer aqui, econômica e social, começou a afetar essa região. O que um outro imperador fez? Um cara chamado Teodósio, dividiu o império em duas partes. E aí vem o Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla. Uma homenagem a Constantino. Tudo bem? A cidade de Constantino.
né? Porque justamente esse lado oriental tinha um destaque muito maior. Beleza? Quanto a isso aqui, tranquilo? Como eu disse, essas invasões bárbaras, ó, vamos pensar nessas setas. Tá vendo que essas setas aqui levam principalmente, né, desses povos em verdinho aqui, a essa região do Ocidente? Goico, mas também tem aqui para o Oriente. Também tem, mas aqui os caras não conseguiram tomar essas terras. Aqui sim, porque não havia uma unificação, não havia uma união. Os caras pensavam muito cada um por si ali na sua região. E os caras foram chegando e foram invadindo. Tanto é que chegou um momento nesse exército romano aqui, os caras não tinham mais romanos que queriam servir o exército, o número era bem baixo. Então os caras começaram a contratar mercenários bárbaros. Então você está contratando a raposa para cuidar das galinhas, dos ovos das galinhas. Olha que coisa, né? Então várias vezes aqui, esporadicamente, aconteciam essas invasões, tá? E acabaram levando a vários questionamentos da sociedade, tá? E isso leva, por exemplo, à ruralização, que é essa ideia aqui. Porque as cidades começam a tornar locais perigosos, então até o povo começou a desenvolver aquela ideia do aproveite sua vida ao máximo, viva sempre o melhor, busque o prazer, depois vem o carpe diem, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode chegar um bárbaro aqui e sair matando todo mundo. Se você não viveu sua vida, você vai morrer em vão. Essa é a ideia, né? Sempre em épocas de crise vem esse discurso do explore ao máximo, viva ao máximo e tudo mais. Tá? O que é o colonato? O colonato é simples, ruralização. A galera está saindo da cidade e indo para o campo. Quem é que tem terra nessa época? Quem tem grana. Eu preciso de funcionário, eu troco com você. Vamos fazer aqui uma aliança. Você trabalha na minha terra, eu te dou casa, tem comida aqui, você trabalha e se eu precisar de exército, você participa do exército. Fechou? Fechou. Tá? Beleza, esse é o ponto. Tá? E aí depois, claro, isso também, né, nas cidades. O Império Romano, nós falamos, a parte ocidental, que ele começa a ruir de dentro para fora. Porque a população não apoiava mais os imperadores. E aí justamente, quando os bárbaros vêm, a população foge ou não luta com esses bárbaros. E os caras acabam derrubando o Império Romano do Ocidente em 476 d.C., pondo um fim, então, a essa chamada, né, idade clássica, idade antiga da Roma. E o lado do Oriente, que não é derrubado, se transforma em Império Bizantino e sobreviverá, acreditem se quiser, até 1453. Porque lá nessa data, os turcos otomanos invadem Constantinopla, conseguem, após então centenas de anos, conseguem derrubar os muros de Constantinopla, invadir e tomar a região. Mas esse Império então otomano, ou esse Império Bizantino, durou quase um milênio após a queda do Império Romano Ocidental. Para vocês verem a idade consolidada, estabelecida com políticas econômicas principalmente formadas, em uma sociedade que foi se juntando ali só na busca de ego, riqueza e poder. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, de Roma. Fechamos esse conteúdo, faça as atividades, continue em casa, continue se cuidando. Precisando de alguma coisa, manda no Instagram, @profgoicomed, que eu vou te ajudar. Beleza? Espero que isso acabe logo, mas acabe quando tivermos segurança para sair de casa. Tranquilo? Beijo do Goico, até mais!